Que todos sejam bem-vindos a essa leitura que nós vamos fazer hoje, chegando ao capítulo 10. E o capítulo 10, ele é intitulado por Emmanuel como Mediunidade. E aí, para que discorra o seu pensamento, Emmanuel se baseia nos escritos do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, pegando o versículo 17, que diz assim: E nos últimos dias ocorrerá, diz o Senhor, que no meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Vejam que o título, mediunidade, referindo-se ao Atos dos Apóstolos, ao livro Atos dos Apóstolos. E aí nós vamos ler o que Emmanuel nos diz. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos. Um parênteses, partos é natural habitante da Pártia, antiga região da Ásia que se estendia do mar Cáspio à Índia. E romanos se aglomeravam na praça extensa. Quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular, uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram céticos no divino concerto, atribuindo à loucura e à embriaguez a revelação observada. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus, à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas desta hora em diante, quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicara às energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo, através dos séculos. Contra o seu influxo trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus, oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. E é ainda ela que dilata dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redivivo. Então, essas são as palavras de Emmanuel acerca deste versículo que vem do Atos dos Apóstolos. E aqui a gente pode até traçar, na verdade, uma ligação intrínseca do capítulo 9, que nós lemos, sobre reuniões cristãs, com o capítulo 10, intitulado Mediunidade. Nem todos os capítulos dessa obra Caminho, Verdade e Vida, eles são encadeados desta forma, mas alguns sim, que é o caso desses dois, do 9 e do capítulo 10. Então, entendendo o porquê
Emmanuel nos traz o, o livro Atos dos Apóstolos. Primeiro que este livro, Atos dos Apóstolos, no qual, no seu capítulo 2, intitula-se Pentecostes, não à toa, Emmanuel nos traz esta base para nos falar da mediunidade. Tá? Nós sabemos que o livro Atos dos Apóstolos, ele é escrito por Lucas. E aí, nós temos uma separação. Nós temos o Evangelho de Lucas, que está entre os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. E foi separado esta obra com o título Atos dos Apóstolos. Então, para que nós saibamos a origem deste livro, atribui-se a escrita a Lucas. Pelo estilo da escrita, é atribuído este livro a Lucas e também pelo próprio conteúdo. Vejam que este livro, ele traz em sua praticamente segunda metade inteira relatos das viagens de Paulo. Né? E quando nós vemos esses relatos e lemos estes relatos, nós podemos perceber que eles são ditos na primeira pessoa do plural. Ou seja, ali trata-se de alguém escrevendo relatos, tendo participado destes eventos. Nós sabemos que Lucas, ele era um companheiro muito caro de Paulo em algumas de suas viagens e, aliás, ficou preso com ele no cárcere 2 vezes em Roma. Então, Lucas, quando escreveu o chamado Atos dos Apóstolos, primeiramente a gente precisa contextualizar uma coisa também e ter em mente algo sobre os escritos antigos, né, os ditos escritos antigos, que eram relatos de coisas vividas e coisas faladas. Né? Então, o livro de Lucas, dos 4 evangelhos, ele está narrando a passagem de Jesus, ao passo que, nos Atos dos Apóstolos, nós temos, então, como foi alicerçada a igreja cristã, ou o cristianismo, em sua gênese. Isso porque os cristãos, mais ou menos até o século 150, eles quiseram separar e colocar os 4 evangelhos no mesmo códice. Então, os Atos, ele ficou separado. Vale lembrar que a Bíblia é um apanhado e organizado desses escritos, dos livros que nós temos. E ao longo do tempo foram organizados de tal forma que a escolha foi esta, que nós temos os 4 evangelhos no mesmo códice. Por quê? Porque eles têm a mesma visão geral. Né? Por exemplo, Tiago, Lucas e Marcos são tidos como evangelhos sinóticos, ou seja, com o mesmo olhar, a mesma ótica, escrito eventualmente com palavras um pouco diferentes. E vale lembrar também que o próprio nome, o próprio título, Atos dos Apóstolos, ele veio ser cunhado a posteriori, porque à época eram escritos as coisas que se vivia, ou as passagens faladas que eram tidas como importante. De forma que, quando nós pegamos os textos
mais antigos, e aí eu não falo os originais, porque hoje nós não temos mais nenhum original em nenhum lugar, porque foram cópias em cima de cópias, tá certo? Mas quando nós pegamos as línguas antigas e os escritos propriamente ditos, o que nós percebemos? Que não há título, que as letras são escritas uma atrás da outra, não tem ponto, não tem vírgula, não tem nada disso. As letras são escritas uma após a outra e de forma condensada. Então, os próprios versículos que foram colocados depois, não havia versículos. Tudo era escrito de uma forma como um relato. Então, isso é importante que nós tragamos também. Por quê? Para economizar espaço. A escrita, ela era algo tido como raro e para um círculo muito pequeno de pessoas à época, né? Então, quando nós falamos de um texto, quando nós lemos a Bíblia, por exemplo, um texto sagrado, né, tido como sagrado, o próprio Evangelho, e tudo que está desde o Velho Testamento, e mesmo o Novo Testamento, é importante que nós tragamos essa visão, porque muitas vezes nós lemos um texto desse como uma literatura do tempo atual. E aí nós cometemos alguns, talvez, equívocos e deslizes ao interpretarmos. Por quê? Porque nós precisamos entender que a época que foram escritos essas passagens, 99% praticamente das pessoas, no caso, particularmente do advento do Cristo, da passagem de Jesus, praticamente 99% das pessoas que viviam à época não sabiam ler nem escrever. E qual a influência disso nos textos que nos chegam, né? A influência é tremenda. Por quê? Porque quando nós temos uma ideia de quem sejam as pessoas ou as personagens que estão contidos numa escritura como esta, como o Evangelho, por exemplo, nós temos a tendência de imaginar que eram pessoas ignorantes, simplórias, talvez sim, porém, pessoas que não tenham uma sabedoria, e pelo contrário, quando nós imaginamos isso porque eles não sabiam ler ou escrever, nós estamos medindo a época com a nossa régua atual. Então, quando nós olhamos para o passado, nós precisamos adequar as nossas lentes ao passado e não querer que o passado se adeque à nossa lente atual. Então, isso é muito importante. Então, nós precisamos ir até eles, no sentido de que eles não escreviam ou não sabiam ler, a maioria deles, porque eles não gostavam? Não. A maioria não sabia ler e não sabia escrever porque não era a principal forma de passar o conhecimento. A principal forma de passar qualquer tipo de conhecimento era oral. E era oral também pelas circunstâncias da época. Porque escrever era muito complicado. Imaginem que para escrever algo, hoje,
nós vamos até uma papelaria, me dá um maço de 500 folhas, me dê uma caneta, me dê um lápis, e por aí vai. Porém, na época, para você ter uma folha ou um pergaminho, você precisava, por exemplo, matar um carneiro, para que vocês tenham ideia. Então, depois de muitos processos, né, daquela pele, aquilo se tornava algo onde nós podíamos escrever. Tinha outro problema. Para fazer a tinta, você tinha que buscar alguma planta para fazer o pigmento da sua tinta. Então, vejam, não era uma coisa simples. Quando nós olhamos para como era a vida à época, nós começamos a entender algumas coisas. Então, para eu poder escrever algo e eu ter a ciência da escrita ou a prática da escrita, sem errar, porque era muito custoso, tanto em tempo de vida para poder produzir aquilo, quanto para poder ter a ciência da escrita, das letras e tudo mais, eu precisava escrever toda hora, todo momento, a todo dia. Ou seja, eu precisava ser um profissional da escrita. Os ditos escribas, eles eram responsáveis pelas cópias, por escrever, e como à época tinha este complicador, não era uma coisa simples, aquilo se tornava raro. Então, como era, por exemplo, a escrita? A escrita ela era feita letra após letra. Então, quando nos chega um texto hoje, traduzido, copiado, nós temos que ter este entendimento. Não é mesmo? Em hebraico, há um outro complicador. Em hebraico, você só escreve consoantes. Não há vogais no hebraico. Então, para quê? Para poupar espaço. Para poupar espaço. Então, quando você queria algum texto, hoje, um livro você compra, ele completo. Quando você queria algum texto, você tinha que ir até onde tinha esse escrito original e copiar para você levar. Então, muitas vezes, quando você tem um pedaço de papel só, você ia até o local onde tinha aquele escrito e você copiava um trecho, um pedaço que mais você achasse importante, porque você não conseguiria copiar o texto todo. E outros que tinham a possibilidade de copiar todo o texto, copiavam todo o texto. Então, vejam como era a escrita na época. E quando nós lemos os textos, nós precisamos ter essa visão para que nós possamos ler esses textos, talvez, de uma maneira diferente. Então, vejam como é interessante, né, ao longo do tempo, esta mudança. Então, era muito mais fácil decorar, né? Era muito mais fácil você decorar algo. Então, por isso que os textos, eles têm aspectos principais, eles têm ideias, contêm ideias ali. Porque eles são condensados. Se você observar, são historinhas, né? Condensadas. Porque era a forma de se passar, era como se falava, e alguém, os que estavam ali presentes, por achar aquilo importante, tão importante a ponto de copiar aquilo. Vejam, olha a importância do que nos chega hoje, né? Aqui lembrando um fato, uma curiosidade também, né? Vejam que isto é relatado, né? Inclusive no livro Paulo Estevão. Quando Paulo, após a sua conversão em Damasco, Gamaliel, chega para Paulo, que Gamaliel era o mestre de Paulo,
Ele diz assim para Paulo: Paulo, você tem as anotações de Levi? E Paulo fala para ele: olha, as anotações todas eu não tenho o texto completo, porque Ananias me deu só um pedaço, só parte das anotações. Ananias não pôde copiar o texto todo. Vejam. E aí Paulo presenteia com o pergaminho, ele dá um rolo, né? E aí fala: não, Paulo, então eu vou te dar essas anotações completas de Levi. Né? E é interessante que Paulo diz assim para ele: mas Gamaliel, aí você vai ficar sem? Você vai me dar o texto completo e você vai ficar sem? E aí é muito interessante porque Gamaliel diz para Paulo o seguinte: Paulo, eu já copiei muitas vezes o texto. Eu já copiei tantas vezes que eu já decorei. Ou seja, Gamaliel tinha decorado todo o Evangelho de Mateus, por ter copiado muitas vezes. Levi, Mateus. E aí, né, fala para ele: pode ficar com esse pergaminho, eu já estou no final da vida, eu vou me recolher no deserto para essa fase de meditação, eu acho que eu sinto que estou perto de me despedir já, então eu prefiro que fique com você, eu já sei tudo decoradamente. E aí é bonito também, porque para os antigos, né, a memória ela é um atributo do coração. De maneira que quando você aprende algo e decora algo, em latim, você saber decor, você saber de coração. Você aprendeu pelo coração. Então a inteligência, a memória, para os antigos, é um atributo do coração. Então, a tradição oral, ela era a principal forma de transmissão de conhecimento. Então, quando a gente pega um texto desse, a partir de agora, nós podemos ter uma outra visão do que sejam esses escritos, né? Das pessoas que escreveram estas preciosidades que nos chegam através de relatos, de histórias, não é mesmo? E aí o que nós podemos observar? Que, embora os antigos não sabiam, ou os próprios apóstolos, os 12, não sabiam, assim como a maioria dos viventes daquela época não sabiam ler e escrever, eles não eram ignorantes. Por quê? Os apóstolos de Jesus, por exemplo, sabiam o Velho Testamento inteiro, decorado. Porque nas sinagogas havia alguém que lia o texto do Velho Testamento em voz alta. Durante todo o ano, praticamente todo o Velho Testamento era lido. Então, com o decorrer dos anos, você absorvia e guardava praticamente todo o Velho Testamento. E isso era passado de boca a ouvido. É assim que eram passados os ensinamentos antigamente. Então, quando nós pegamos um texto, quando nós temos essa visão, nós podemos tentar extrair algo mais daquilo. Tá certo? Então, o que nós podemos entender como mediunidade? E nós não vamos fugir do que Emmanuel nos traz. Então, aqui não é uma aula sobre mediunidade, nada disso. É trazer mesmo o advento do Pentecostes como ato dos apóstolos, que é tido ato dos apóstolos. Por que ato dos apóstolos? Obviamente, alguns apóstolos, não todos, que Lucas pegou e escreveu sobre eles. E esse título, a posteriori, mais ou menos 100, 150 anos depois de Cristo,
ele veio, e aí também para o nosso entendimento, uma curiosidade, muito talvez pela cultura da literatura helenística que nós tínhamos, né? Dos gregos, onde nós temos os escritos intitulados como Atos de Aníbal, né? Atos de Alexandre. Então, isto provavelmente levou a que seja intitulado também como Ato dos Apóstolos. Aqui é só uma curiosidade, né? Porque não existia título, nada, era só escritos corridos, sem versículos, sem capítulos. Eram escritos economizando o máximo de palavras possíveis, como nós já sabemos, mas eram somente os relatos ali que estavam postos. Então, o que nós temos hoje é uma compilação com versículos, capítulos, para facilitar o nosso entendimento de como nós lemos facilmente hoje. Ok? Então, por que Emmanuel, será que Emmanuel nos traz esse título, mediunidade, através dos Atos dos Apóstolos? Porque os Atos dos Apóstolos, se vocês estudarem, é uma preciosidade. Ali estão relatos da igreja nascente cristã. Como eu disse, o gênese da igreja cristã, ou igreja primitiva chamada. Né? E para este impulso, né, que os apóstolos todos sentiram dessa criação, conta-se que eles foram governados sempre, dirigidos, né, impelidos, né, exortados a todas as ações, né, no início da igreja cristã, pelo Espírito Santo de Deus. Então não é errado nós intuirmos que os Atos dos Apóstolos são também, ou poderiam ser, conhecidos como o Evangelho do Espírito Santo. Porque se eles estão sendo governados e dirigidos pelo Espírito, e aí nós falamos o que no capítulo passado, lembra? Nós dissemos que pela lei mosaica, ou a lei antiga, né, era vedado a comunicação com o plano espiritual. A coisa de comunicação com os mortos ditos, mas, na verdade, a comunicação do mundo espiritual com o mundo carnal. Por quê? Se diz muitos nãos no início, quando a nossa consciência ainda não abarca grandes caminhos e possibilidades de ação, então nós precisamos balizar. Então a lei mosaica ela é repleta de nãos. Não roubarás, não matarás, não cobiçará a mulher do próximo. Por quê? Porque à época, todas as barbaridades possíveis cometidas por um ser humano eram praticadas. Muitos sacrifícios, muitas oferendas aos deuses, não é? Então, por isso que era muito, eram tidas muitas vedações a essas práticas. E com o advento do Cristo, nós percebemos que todos os ensinamentos, ou a maior parte dos ensinamentos de Jesus, ele vem no sentido afirmativo e não com uma negação. Ele vem amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, perdoai os seus inimigos, ou seja, ele vem afirmando algumas coisas. Então ele vem dizendo que nós, ao fazer, nós estamos nos aproximando das leis divinas, das leis naturais de Deus. Então, olha que interessante, nós saímos de uma fase, de uma infantilidade, digamos assim, espiritual, e agora para entrar, talvez, numa adolescência espiritual, que até hoje nós estamos. Muitas coisas nós revisitamos e ainda não conseguimos entender muito bem como se dá e por que esses ensinamentos. Muitas vezes não enxergando que ali estão contidos ou contidas
muitas leis naturais e que são caminhos, né? Caminhos para que nós nos aproximemos a essas leis. Então, quando nós pensamos em mediunidade, como foi dito, seria mediar ou intermediar o plano espiritual com o plano carnal, ou o mundo físico, o mundo mais etéreo, mais sutil, com o mundo físico, tá certo? E aí, como Emmanuel nos traz que o Pentecostes, ele abriu uma mediunidade, então, enquanto com a lei mosaica era vedada a comunicação com o plano espiritual, Jesus, através do Pentecostes, ele participa desta comunicação, ele está ali em espírito, lembrando que Pentecostes, em grego, 50, ou o 50º dia após o domingo de Páscoa, tá certo? Então, e o 10º após a ressurreição. Então, nós sabemos que por 40 dias, Jesus ainda deu os seus últimos ensinamentos com seu corpo espiritual. Por isso que Cristo vem abrir a mediunidade que antes vedada fora, de uma forma que ela seja usada com Cristo. Uma mediunidade onde os apóstolos receberam esses dons através do Espírito e praticavam, né, os ditos sinais ou prodígios, e aqui eu não vou usar a palavra milagre, porque são leis possíveis. O milagre é tido quando nós desconhecemos algo que foge do nosso entendimento. Obviamente que até hoje nós não sabemos os mecanismos exatos, né? Nós temos estudos sobre isso, sim, mas aqui nós não vamos estudar isto hoje. Não é a proposta por Emmanuel que nós estamos fazendo esse trabalho, mas de dizer, isto existe. Então, esta mediunidade agora, com o advento do Cristo, ela, com o Pentecostes, ela era marcada, ou foi marcada, por uma mediunidade com Cristo, né? E, obviamente, que ela é uma festividade muito importante também no calendário judaico, porque é o Shavá, que comemora 50 dias após o Êxodo, com o recebimento dos 10 mandamentos no Monte Sinai, uma festa da colheita muito importante também. Isto coaduna essas festas. Então, o Pentecostes, ele é muito importante, marcando esta fase nova de comunicação com o mundo espiritual. E aí, para que a gente possa entender um pouquinho mais, eu vou direto à letra dos escritos de Lucas, né? Bem no comecinho, e a gente vai chegar onde Emmanuel nos extrai este versículo, que é intitulado Pentecostes, capítulo 2. A partir já do versículo 1, ele diz assim: tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes, então, línguas como de fogo, que se repartiam e que repousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimissem. Achavam-se, então, em Jerusalém, judeus piedosos, vindos de todas as nações que há debaixo do céu. Com o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma. Ou seja, povos de diferentes idiomas ou dialetos, né, ouviam, cada um conseguiam entender, ter um entendimento daquilo no seu próprio idioma.
Estupefatos e surpresos diziam: não são acaso galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar, cada um de nós no próprio idioma em que nascemos? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas de Cirene, romanos que ali residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Nós os ouvimos apregoar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Estavam todos estupefatos e atônitos perguntavam uns aos outros: quem que vem a ser isto? Outros, porém, zombavam: estão cheios de vinho doce. Ou seja, estão bêbados. Discurso de Pedro à multidão. E então Pedro se levanta e, junto com os 11, levantando a voz, lhes falou: homens da Judéia e todos vós, habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e prestai ouvidos às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como pensais, pois esta é apenas a terceira hora do dia. Terceira hora do dia, porque se o dia inicia às 6, por volta das 9 horas. E segue Pedro. O que está acontecendo é o que foi dito por intermédio do profeta. E aí ele está citando Joel. Sucederá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão. Sim, sobre meus servos e minhas servas derramarei o meu espírito, e farei aparecerem prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo, sobre a terra. O sol se mudará em escuridão e a lua em sangue, antes que venha o dia do Senhor, o grande dia. Aqui ele se refere à volta de Cristo. E então, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens de Israel, ouvi essas palavras. Jesus, o Nazareno, foi por Deus aprovado diante de vós, com milagres, prodígios e sinais que Deus operou por meio dele, entre vós, como bem o sabeis. Este homem, entretanto, segue segundo o desígnio determinado e a presciência de Deus. Vós o mandastes, crucificando-o pela mão dos ímpios, mas Deus o ressuscitou, libertando-o das angústias do Hades. Hades é a morte. Ou seja, venceu a morte. Pois não era possível que ele fosse retido em seu poder. De fato, é a respeito dele que diz Davi. E aí segue. Então aqui é a nascente da igreja cristã e vem mostrando as primeiras conversões, a primeira comunidade cristã, as curas que aconteciam. Então, é marcado este escrito de Lucas pelos homens à época, os discípulos serem governados e dirigidos, intuídos pelo Espírito Santo de Deus. Mas aí é muito interessante, né? Porque quando a gente vê isso e olha com os nossos olhos talvez ainda pouco acostumados com esses fatos, e para quem também não está familiarizado com alguns aspectos da mediunidade, até pode enxergar isto como algo sobrenatural, uma fantasia. Na realidade, isto nós temos catalogado, né? E isto vem sendo estudado hoje, sim, né? Um pouco mais estudado, como este falar em línguas, onde Lucas descreve, né? Este falar em línguas foi denominado também pela ciência como xenoglossia. Tá? E aí nós temos, né, o próprio Ernesto Bozano, um grande
um grande pesquisador destes fenômenos, né, citando Charles Richer. Charles Richer, ele foi talvez um dos maiores, se não o maior, cientista francês do século passado, inclusive recebendo um prêmio Nobel de Fisiologia no ano de 1913. Né? E ele cunha este termo, tá? Existem outros nomes para este fenômeno, onde fala-se línguas desconhecidas ou que a pessoa não aprendeu, né, não tem consciência de ter aprendido no estado atual, ou até mesmo línguas mortas, e a pessoa, ela fala nestas línguas. Esse termo xenoglossia, né, esse prefixo xeno, né, ele vem do grego, né, como estranho ou estrangeiro, né, mesmo xenofobia, enfim, esse prefixo xeno, ele quer dizer estrangeiro ou estranho. E glosso, né, glosso como língua, né, glote, glosso, língua, né, xenoglossia, uma língua estranha, né. E aí, é muito interessante porque o Charles Richer, o grande pesquisador, o grande cientista que se debruça nesses fenômenos, né, ele diz o seguinte sobre a mediunidade. Eu vou ler para vocês palavras dele, né? A mediunidade é uma faculdade orgânica encontrada em maior ou menor grau. Se trata de um sexto sentido. Então, o que ele diz aqui? Uma faculdade orgânica, né? O que ele fala com sexto sentido? Como os nossos sentidos, é mais um dos sentidos orgânicos, podendo se manifestar em maior, uma coisa mais ostensiva, ou em menor grau, de um modo mais sutil. Mas, quando ele diz orgânica, ele quer dizer que quando nós conseguimos encontrar em maior ou menor grau, é que todos nós temos esta faculdade, né? Em diferentes gradientes. E quando se fala de mediunidade, ou seja, do intermédio do plano ou das informações do plano espiritual com o plano material ou carnal, é interessante que se diga que a mediunidade em si, ela é neutra. O que eu quero dizer com isso? Mediunidade é sintonia. Mediunidade é sintonia. Quando nós sintonizamos no rádio uma determinada estação ou uma frequência, porque as rádios não são ditas assim, não sei quantos hertz, não é isso? Ondas curtas, ondas longas. Por quê? Porque sintonizar é ressonar, é uma ressonância, é vibrar na mesma sintonia. Tá certo? Então, a afinidade, mediunidade eu diria que é afinidade. Então, nós diríamos que a afinidade ela é o mesmo que você sintonizar. Para dar um exemplo prático, para quem é músico vai entender e todos também, mas o violão, um instrumento muito comum. Se eu pegar uma corda do violão, de 2 violões, e parear, colocar eles próximos, e afinar 2 cordas, uma em cada violão, com a mesma afinação, ou seja, quando ele vibra, ele toca determinada nota musical, e eu colocar um violão próximo ao outro, e eu fazer vibrar um deles, o outro, sem nenhum toque, vibrará a mesma corda que está afinada, no mesmo diapasão, no mesmo tom, vibrará junto. Então, por isso que mediunidade é afinidade. Tá certo? E vibração. Ou seja, se eu ligo ou me ligo com alguém, ou se eu ligo para alguém, vamos imaginar um próprio telefone, a ligação está feita. O que eu vou falar e o conteúdo, a qualidade disto, é outra questão. A ligação se faz através
de uma afinidade. E por que nós estamos trazendo isso, aproveitando este capítulo? Porque o pensamento, ele nos liga por afinidade, o nosso sentimento também, fazem esta ligação. Então, conscientemente ou inconscientemente, nós sempre estamos fazendo ligações. Então, determinando ou determinada vibração do pensamento, do sentimento, faz com que o que está vibrando, lembram do violão? O que está vibrando naquela mesma, digamos assim, sintonia ou vibração mesmo, né, vibrará junto. Então é pura e simples lei da física ou da ressonância ou uma lei natural. Então o que nós chamamos de atração, de magnetismo ou repulsão é nada mais, nada menos do que a lei das afinidades. Né? Então, tudo vibra no universo. Então, quando nós temos, né, essas ligações com algo que nós temos consciência disso, mesmo não consciente nós fazemos essas ligações, é importante que nós saibamos que elas existem. Então, desta forma, né, a gente encerra o nosso capítulo 10, né? O capítulo 10. Lembrando que o assunto mediunidade, né, e o próprio Ato dos Apóstolos daria uma série, né? A gente poderia ficar aqui falando sobre esse assunto por dias, por meses. Né? Um assunto muito, muito rico, tudo isso. Mas nós vamos seguindo esse trabalho e eventualmente nós voltaremos com estes temas, né, sobre mediunidade, né, até porque esta é uma obra mediúnica, né, através de Emmanuel está nos chegando todo esse conhecimento, todo esse conteúdo, também aproveitando ali da igreja primitiva, onde também, de maneira muito mais ostensiva, né, do que se via comumente no início da igreja cristã, estes fenômenos de comunicabilidade, tá certo? Então, eu agradeço a todos pela presença, por estarem acompanhando esse nosso trabalho. Nós nos vemos, então, no próximo capítulo, capítulo 11. Fiquem todos com Deus, fiquem todos em paz.